democracia indireta. Então não é o povo diretamente que faz as leis. As pessoas escolhem representantes e esses representantes é que fazem, aprovam as leis e que governam. Isso é uma democracia indireta. A democracia semidireta, que é o caso do Brasil, ela estabelece tanto a parte direta quanto a parte indireta. Nós, aqui no Brasil, nós escolhemos representantes que fazem a maior parte das leis, tá certo? Que governam o país, ou seja, em regra, ela é indireta. Todavia, gente, existem algumas situações aqui previstas na nossa Constituição em que nós mesmos, cidadãos, nós, é que exercemos o poder soberano. Que situações são essas? Quando nós decidimos em plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, veto popular, recall. No Brasil a gente não tem nem o veto popular ou recall, tá certo? Aqui no Brasil nós temos plebiscito, iniciativa popular de lei, plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei e nós temos também a possibilidade de ação popular. Então aqui no Brasil, diretamente, a gente decide por esses 4 institutos. Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei ou ação popular, tá? Fora esses daqui, existem também, em alguns países, na maior parte dos países da América Latina, nós temos também o veto popular e o recall. Eu vou falar sobre cada um deles aqui agora. O que é o plebiscito? Olha só, plebiscito significa da plebe, convocação da plebe. O plebiscito, gente, faz-se um plebiscito quando a gente pretende fazer uma consulta prévia da população acerca de uma lei que se pretende fazer, tá? Acerca de uma tomada de decisão do governo. Então, aquelas pessoas que governam vão primeiro consultar a população sobre uma tomada de uma decisão que eles pretendem, que eles estão discutindo. Exemplo de plebiscito no Brasil. No Brasil, faz-se plebiscito, por exemplo, quando se cogita a possibilidade de unificar um estado, dividir um estado, tá certo? Recentemente foi feito um plebiscito no Pará com a ideia de dividir o Pará, Então, estava se discutindo dividir o Pará. Então antes de dividir o Pará e formar 3 estados, Tapajós, Carajás e Pará. Então antes de dividir o Pará, pensou-se em fazer um plebiscito para discutir essa situação. Então o plebiscito consultou-se a população se eles queriam a divisão do Pará ou não, tá certo? Então uma consulta prévia. O referendo é quando já se tomou uma decisão, um grupo de pessoas tomou uma decisão, os governantes tomaram a decisão, e eles querem saber se a população concorda efetivamente com aquela decisão que foi tomada. Então faz-se um referendo, tá certo? O referendo é uma consulta posterior, tá? É uma consulta posterior. Aqui no Brasil nós tivemos, por exemplo, aquela lei sobre a comercialização de armas de fogo e munição. Primeiro fez-se a lei para depois saber se a população era favorável ou contrário à liberação da comercialização de armas. Então fez-se um referendo naquele momento. A iniciativa popular de lei existem aqui no Brasil leis que podem ser feitas por meio de iniciativa popular. Aqui no Brasil a gente tem iniciativa popular, ou de lei ordinária ou de lei complementar. É possível que a população inicie uma lei, né? Para isso, por exemplo, aqui no Brasil, né, o exemplo aqui, claro, foi da morte da atriz Daniela Pérez, né, que fez com que surgisse, com que a lei dos crimes hediondos fosse alterada, tá certo? Além disso, aqui no Brasil, para você ter uma iniciativa popular de lei, é necessário que uma pessoa consiga reunir em assinaturas com CPF um projeto de lei, né? A pessoa faz um projeto de lei, precisa que esse projeto de lei seja assinado por no mínimo 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional. Hoje nós somos um país de 200 milhões de habitantes, nós temos mais ou menos 150 milhões de eleitores, tá? Então 1% seria 1,5 milhão de assinaturas. Essas assinaturas, elas têm que estar distribuídas em pelo menos 5 estados, né?
tem que estar assinado pelo menos 5 estados, e que para contar um estado, eu tenho que ter de assinaturas nesse estado pelo menos 0,3%, significa 0,3% do eleitorado daquele estado tem que assinar para eu poder contar um estado. Então, observe que existe a possibilidade de iniciativa popular de lei? Sim. Agora é difícil, né? Hoje nós temos o quê? De iniciativa de lei. A lei Daniela Pérez, que incluiu o crime, o homicídio qualificado como crime hediondo, né? A Daniela Pérez foi filha de uma autora da novela da Globo, a Glória Pérez, que foi assassinada a golpes de tesoura pelo seu colega de trabalho e na época amante, o Guilherme de Pádua, né? O Guilherme de Pádua, ele era casado com uma mulher chamada Paula Tomás, e eles atraíram a Daniela Pérez, né? E mataram a Daniela Pérez com um golpe de tesoura e abandonaram o corpo da Daniela Pérez no mato. Depois disso, a Glória Pérez começou um projeto nacional para incluir esses tipos de crime hediondos, né? Então, lá previsto no Código Penal, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, no rol de crimes, esse crime homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Então, foi uma lei de iniciativa popular. Mas é muito difícil por causa da quantidade de assinaturas que precisa ter, tá certo? Então, existe também a possibilidade da gente fazer leis. No Brasil, e existem essas duas outras hipóteses aqui. No Brasil também existe, gente, a ação popular. O que é ação popular? É uma ação que pode ser promovida por qualquer cidadão e que tem por finalidade questionar a moralidade de algum ato administrativo de algum governante. Então, por exemplo, quando a gente fala hoje em que o governador do estado da Bahia gastou não sei quantos milhões na compra de respiradores, a gente pode entrar com uma ação popular para analisar se aquele valor pago por cada respirador, se não foi extremamente alto em relação ao preço praticado no mercado, tá certo? Então, existe essa possibilidade de a gente fiscalizar os nossos governantes por meio de ação popular. Aqui no Brasil temos essa possibilidade. Fora isso, turma, nós temos, não no Brasil, mas na América Latina, o chamado veto popular, que consiste na possibilidade do povo recusar uma lei que o parlamento fez. Então, o povo ele pode provocar um veto popular. Não gosto dessa lei, essa lei não é de nosso interesse, a população pode vetar determinada lei. Aqui no Brasil a gente não tem, infelizmente. E nós temos o recall, que consiste no processo de pronunciamento popular dirigido pela Assembleia Representativa, na qual o povo pode se opor a decisões judiciais. Então, observe, no veto popular, o povo pode se insurgir contra uma lei e no recall, a população ela pode se insurgir contra uma decisão popular, uma decisão judicial, tá certo? Então, por exemplo, isso aqui já surgiu nos Estados Unidos, o recall surgiu nos Estados Unidos. É comum nos Estados Unidos, por exemplo, algumas cortes, elas, por exemplo, liberam o aborto. A população provoca um recall para contestar aquela decisão judicial que liberou o aborto. Então, existe essa possibilidade do povo ou revendações do legislativo ou revendações do judiciário. Aqui, infelizmente, nós não temos nenhum desses dois institutos, tá certo? Meninos, eu vou dar uma paradinha agora na nossa gravação, para não ficar um vídeo muito extenso, e logo após vou começar um outro vídeo. Um abraço, até daqui a pouco.